Começando. Fim do Bloodborne Remake sem a Bluepoint, mais Bloodborne fã banido pela Sony. Sejam Vamos lá. bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje nós vamos discutir um pouquinho mais do fato da Sony ter fechado a Bluepoint, se o remake de Bloodborne ainda tem a possibilidade de existir no campo da teoria, vamos comentar sobre isso. E também vamos falar aqui sobre um projeto de Bloodborne Remake que estava sendo feito por um fã, que foi ali terminado pela Sony, judicialmente. A Sony foi lá, acionou o cara falando pra tirar o jogo. Não é a primeira vez que isso acontece, a gente vai comentar sobre isso também. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva Bora, no canal. Ads. Ó, mudou o cenário, tá bonitão o cenário agora do Ads Playson. Você é aquele cara que compra um jogo e quando a sua esposa pergunta quanto foi, você fala, foi só R$30, amor. Então venha pro nosso grupo de promoções pra você buscar as melhores ofertas de games, acessórios e periféricos e Ads e seu piercing de 2011. ir sem dor na consciência, porque pelo menos você buscou o melhor preço. O link dos nossos grupos estão aí na descrição, bora lá. Pessoal, seguinte, muita gente, né, inclusive a gente fez esse questionamento um pouco breve no último vídeo, mas vamos estender um pouquinho mais aqui, que eu falei sobre o fato do Bloodborne Remake. Porque o que aconteceu? A Bluepoint Games, que é a empresa ali comprada pela Sony, acho que foi em 2021, ela... Nossa, cara, esse jogo aqui, quem não jogou ainda o Demon Souls, cara, jogue. Porra, velho, que jogaço é o Demon Souls, jogo bonito, formoso. Uma empresa bem especializada em criar remakes e remasters. Ela fez vários jogos já da Sony, mas os mais conhecidos atualmente seria o Demon Souls Remake, que é um jogo lindo e maravilhoso, né? Pra mim é um jogo mais bonito, eu sempre falo isso, né? Um dos mais bonitos do PlayStation 5 ali junto com o Horizon. Sem dúvida. E também eles fizeram o Shadow of the Colossus lá pro PlayStation 4. Então são dois jogos ali muito legais, feitos pela Bluepoint e tal. E muita gente, né, já imaginava que se fôssemos ter um remake de Bloodborne, ele seria automaticamente feito pela Bluepoint Games. O que é algo de se pensar mesmo. Afinal, os caras estão lá, fizeram o Demon Souls. Os caras já têm um certo conhecimento da engine, da From Software, que não mudou de Demon Souls para Bloodborne, tá? Basicamente não mudou. Óbvio que tem mecânicas novas ali e algumas evoluções. Mas, a partir do momento que ela trabalhou ali com o Demon Souls, ela consegue trabalhar já com uma certa experiência em Bloodborne, se fosse o caso. Então, a nossa maior qualificada, eu diria, ou sei lá, na fila de prioridade, seria justamente a Bluepoint, né? Muita gente falou que, tava tendo algumas coisas falando de que a Bluepoint que pediu pra fazer, inclusive, os God of War Live Service lá, né? Saiu uma treta sobre isso aí, cara, e é um tema que a gente vai discutir no upgrade, mas tudo muito estranho, né? Esse encerramento da Bluepoint aí, cara, tudo muito esquisito, ninguém tá feliz com isso aí. Bola forássima da Sony e da PlayStation. O jogo de serviço do God of War, e pelos não terem conseguido lidar com o projeto, a Sony que tirou eles, eu acho que não justifica remover um estúdio por causa de... Beleza, os caras tentaram fazer um projeto e deu errado. Mano, vocês acabaram de comprar um negócio, 2021 tá quase ali, não faz sentido você fechar o estúdio por causa disso. A culpa continua sendo da Sony nesse aspecto, mas era ali o estúdio perfeito pra gente olhar e falar, putz, os caras poderiam fazer Bloodborne facilmente. Sim. Mas, né, nem tudo são flores. Os caras, infelizmente, saíram. Eles, não sei se eles vão fundar novos estúdios. Eu tava vendo até um post no Twitter da CI Games, que é a que faz Lords of the Fallen, oferecendo pra contratar esses funcionários da Bluepoint. Mas é aquilo, né? Uma coisa é um tweet, outra coisa... Meu amigo, eu vou te falar, hein, velho. Quem pegar esses caras aí vai tá bem, porque esses caras fazem um trabalho sensacional, mano. Assim, se você quer especialidade em recriações, esses caras são propriedade, mano. Os caras são muito bons, mano. Muito bons. O salário dos caras, será que os caras vão querer um salário compatível com a Sony? A CA Games pode pagar esse salário, é uma empresa muito menor. Então assim, ficou um negócio meio de boca pra fora, não dá pra gente saber. CA Games é a que faz o Lords of the Fallen, tá fazendo Lords of the Fallen 2 aí, só pra quem não sabe, beleza? Mas, assim, não podemos ter mais remake de Bloodborne? Galera, é óbvio que sim, né? É óbvio que dá pra ter um remake de Bloodborne. Os próprios God of War... Pô, eu não sei, cara, parece que é só eu mesmo. Eu sei que é só eu, tá? Que penso assim e tal. Mas eu juro pra vocês, eu não queria remake de Bloodborne. Sabe, é um jogo de 2015, eu acho que você trazer um remaster dele, 60 FPS, bonitão pra nova geração, já tá bom. Eu preferi o tempo que esses caras vão perder em refazer um jogo inteiro pra reproduzir um remake, eles fazerem o 2. Porra, vocês imaginam se os caras fazem exatamente como eles fizeram com o God of War agora? Que infelizmente o joguinho é ok. Tu vai lá, porra, num evento, Bloodborne 2, todo mundo maníaco. Aí tu já anuncia o remaster. Moleque, tu vai vender essa porra que nem água.
Sabe? Eu não sei, cara. Remake, não consigo. Não acharia ruim, mas sei lá. Eu preferia que fosse o Remaster e o Bloodborne 2, né? Enfim. Sei lá. A trilogia, eles estão sendo feitos remakes e a Bluepoint fechou. Não é a Bluepoint que tá fazendo. Então existem sim outras empresas de remake aí pra poder fazer. O grande problema de tudo isso é a questão de tipo assim, será que vai ficar legal? Porque a partir do momento que eles anunciam um Bloodborne remake, isso se for ter, né? A gente tá discutindo aqui, isso se for ter algum dia. Mas a partir do momento que eles anunciam um Bloodborne remake e fala tipo Bluepoint, já dá pra gente ter aquele vislumbre mais ou menos do que vai ser o produto final. Já dá pra gente pensar. Agora, com uma outra empresa, a gente vai ter que ir lá ver quais projetos ela já fez de remake. Só que a Bluepoint já fez From Software. Aí a empresa já fez, sei lá, vamos supor, a mesma que fez o remake lá de Oblivion. Esqueci o nome, é Virtus, né? Eu acho que a Virtus não é da Microsoft, eu acho que ela é independente. Enfim, os caras que fizeram lá o Oblivion. Pô, o Oblivion é bonito. Dá pra gente esperar algo gráfico legal. Sim. Né? Então, assim, depende muito da empresa que foi escolhida ali. Mas a gente já teria, tipo, quase aquela certeza que, nossa, a gente já consegue imaginar o que vai ser um remake de Bloodborne se a gente já soubesse que foi a Bluepoint que fez. Então, assim, é algo que eu acho que cria esse pensamento, mas isso não, tipo, anula. A Bluepoint não é exclusiva de Bloodborne ou da From Software. Então, é muito possível, sim, a gente ter um remake de uma outra, com outra empresa ali fazendo, às vezes uma empresa terceirizada, não necessariamente da Sony, porque ela terceiriza, né, igual a Konami tá fazendo, ou, por exemplo, como ela fez com o próprio God of War, que terceirizou pra Mega Cat Studios. Então ela pode terceirizar Que não foi um bom negócio. o remake de Bloodborne normalmente e pode sair um negócio muito bom, mas se sair um negócio muito ruim, a gente vai ficar se lamentando pelo resto da vida, falando, Sony, era pra ter sido a Bluepoint. Mas é perfeitamente possível. Eu ainda alimento um pouco dessa esperança de que o Bloodborne, ele é um título de lançamento de PlayStation 6. Não existe Bloodborne mais nessa geração. Eu vou ficar muito surpreso se isso acontecer. Eu acho que é quase impossível na real. A Sony tá trabalhando outras coisas e tal. Eu acho que o Bloodborne, hoje ainda, ele é um título, hoje principalmente, ele é um título muito forte de lançamento para um console. Porque o Bloodborne, quando vazou a lista da Sony lá atrás, vocês lembram? Ele era, se eu não me engano, o 8º. Ele tava no top 10 de jogos mais vendidos da Sony até aquele momento, se eu não me engano, era 2021, 2022. Aquele momento ainda não tinha tido o boom de Elden Ring, porque ele pegava, né, desde o lançamento de 2015. Então, com o boom de Elden Ring, Bloodborne se tornou algo que já era muito esperado pela galera, algo maior ainda. Todo mundo hoje em dia fala de Bloodborne e muita gente que entrou nesse mundo da From Software pelo Elden Ring agora conhece Bloodborne e tá curioso pra ver. E a gente pode só mencionar aqui Armored Core e Night Rain. Armored Core bateu quase o pico de jogadores lá do Dark Souls 3, vendeu pra caramba, um jogo de robô extremamente nichado, porque a From Software tinha acabado de lançar Elden Ring. Elden Ring Night Rain, que é um jogo roguelike lá, meio, né, zoeira e tal, não é um jogo grande coisa, embora foi divertido, mas não é um jogo grande coisa. Essa batalha aqui é chatinha, viu, mano? Negócio, mano? Por quê? Esse filho da puta aí. Elden Ring, então hoje, talvez a Sony possa olhar e falar, ainda bem que a gente enrolou, porque hoje em dia, se ela anuncia um Bloodborne, o negócio para. Pararia antes? Talvez, mas eu acho que hoje para muito mais, porque Elden Ring criou o holoforte pra From Software de qualquer coisa que a From Software faça até então. Só espero que ela não continue vacilando, né? 2 jogos online já tá bom, né, From Software? Por favor, né? Mas enfim, nada impede que a gente possa ter um remake de Bloodborne. Ele pode acontecer, sim, perfeitamente. E ainda eu alimento um pouco dessa esperança de que ele é um título de lançamento de PlayStation 6, como eu venho falando aqui. A geração já está chegando ao seu fim, por mais que tenha sido adiado, o pessoal tá falando 2028, 2029, é isso, espere até lá, dá mais tempo os caras fazer ainda, né? Então é isso sobre o fato do nosso Bloodborne poder ter um remake ou não. Nada tira, porque não é. Eu acho que ele vai falar do caso do Bloodborne isométrico que o cara tava fazendo e tomou ação judicial. É a única empresa Bluepoint que possa fazer ele. Agora, vamos falar aqui de um remake de Bloodborne que foi meio que, tipo, tirado pela Sony. Qual remake é esse? Eu não sabia qual era. Quando eu fui ver o projeto do cara, eu falei, caraca, a gente já reagiu a esse remake aqui no canal. Ele chama de remake, rapaziada, mas ele é meio que um Vampire Survivors Bloodborne. E é Teve gameplay de madrugada, HMMelo. Tava dormindo aí dando mole. bonito o jogo, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Zeramos o God, avançamos no Niozada. Como é que é o jogo, pra vocês darem uma olhada. Que ele mostrou um pouquinho do teaser aqui, eu só não sei se a qualidade vai estar a melhor aqui
pra vocês, tá? Vou tentar colocar a qualidade máxima aqui. E tá aqui o jogo, deixa eu só mostrar pra vocês esse trechozinho aqui que ele postou aqui pra gente poder ver. E basicamente porra, então tu sabe. Bloodborne Vampire Survivors, tá? Eles criam a estética do Bloodborne, colocam inimigos ali de Bloodborne e faz essa vibe. Mas a ambientação desse jogo, cara, é linda. Muito lindo esse jogo. Tava maneirinho, mano. Inclusive. Eles têm vários takes ali. Eu mostrei já esse vídeo, né, no passado. E é bem bonito como é que tá o jogo. E eu acho que o cara deveria reaproveitar o que ele fez aqui, modificar alguns assets, porque dava pra ele fazer um outro jogo aqui com base numa experiência Bloodborne mesmo, mas naquele estilo meio paródia. Não paródia, mas né, com os nomes próprios, com o estilo próprio. Dá pra fazer, porque você vê que o jogo ele tem um pouquinho de estilo próprio ainda. Ele tem coisa, tipo, que não é tão Bloodborne ali, que dá pra sim adaptar pra um jogo, se ele quiser, aí, dele próprio. Então esse era o jogo do cara, né? E ele teve ali esse jogo cortado pela Sony e ele não tinha postado sobre isso, porque ele achava que esse motivo da Sony ter mandado tirar é porque ela já estava fazendo seu remake. E aí ele meio que perdeu as esperanças por causa de que ela fechou a Bluepoint. Mas ainda assim pode estar acontecendo esse remake, né? Ele fala, com o encerramento parece ser o momento certo para compartilhar algo. A Sony me enviou uma notificação extrajudicial referente ao meu segundo projeto de remake de Bloodborne, e sobre o qual publiquei em novembro de 2024. Eu estava muito empolgado com esse projeto e trabalhei muito no meu tempo livre. Então recebi a carta que vocês podem ver aqui. Pensei, ok, esperava que isso acontecesse, talvez porque o remake de Bloodborne esteja realmente sendo feito com a Bluepoint liderando o projeto. Não falei nada, porque decidi reaproveitar todos os recursos que havia criado para aquele projeto em um novo jogo. Ah, beleza, então ele fez o que eu tinha falado aqui, ainda bem. Para um jogo no meu próprio universo. Então acho que aquele que ele mostra no finalzinho ali, que eu falei que não parece tanto Bloodborne, provavelmente já é o jogo adaptado. Inspirado em Bloodborne da mesma forma. Meu plano era revelar a carta assim que o jogo estivesse pronto para se comunicar. Infelizmente, os planos mudaram. Prefiro falar sobre isso agora, pois minha decepção é imensa. O desaparecimento da Bluepoint é uma perda enorme para a indústria e para o sonho de um remake de Bloodborne. E por que vocês estão tomando decisões absurdas, Sony? Fechar um estúdio tão talentoso sem nem ao mesmo estar produzindo um remake de Bloodborne, e além disso enviar notificações extrajudiciais para pequenos projetos de fãs. Vocês estão falando sério? E galera, a Sony tá dando uma doideira, né, mano? Cara, imagina você ser processado pela empresa que você passou a vida consumindo o jogo dela. Rapaz, é tipo o Corinthians, por exemplo, me processar. Que loucura, irmão. Que loucura isso aqui. Mesmo, ela tá fazendo essas paradas. É porque Bloodborne é um projeto que tem tido muito... A galera tá ficando meio órfã de Bloodborne, porque a Sony não faz nada. Então, tem surgido projetos. Não sei se vocês vão lembrar do Bloodborne Kart. Lembra do Bloodborne Kart? Que era um Bloodborne de corrida que tava sendo feito ali por uma fã. E simplesmente ela recebeu também a cartinha da Sony e falou, ah, não pode. Tanto que ela mudou o nome do jogo. Ela criou o Nightmare Kart. Ó, galera, só agradecer aqui ao Felipe Júnior. Croix, o vídeo Platina Jogos, acredito que você tenha se confundido. Vou deixar. Então, beleza. Então é outro. O Diego Careca joga. Fala, Croizão, eu tenho 35 anos, graças a você voltei a jogar games há uns 2 anos. Recentemente construí um quarto gamer e gostaria que você analisasse. Muito obrigado para alegar meu home office. Então, meu mano Diego Careca, mas tu não mandou o link, né? O Larisk, Croizão, bom dia, assuntos aleatórios. Estou refazendo o Red Dead 2 enquanto o Wrecking não chega. Que jogo maravilhoso. Às vezes jogo aquilo só para tirar o estresse do dia. Ele serve para isso mesmo, só fica andando no cavalo, né? Mudou o que dava pra mudar e ficou aquele estilo ali, mas não era mais Bloodborne Kart, né? Então, vários projetos de Bloodborne, inclusive a emulação de Bloodborne que estava utilizando os áudios lá de Bloodborne, o mod de áudio, que você baixava o áudio inteiro do jogo, também tomou strike. Então a Sony, ela tá muito atenta com qualquer coisa de fã ou qualquer coisa meio irregular de Bloodborne. É triste isso. Isso pode talvez criar um negócio que, tipo assim, ela tá preparando algo, né? Porque a gente, tipo, Rockstar já fez isso. Lembra que a Rockstar saiu removendo um monte de mod lá? Por quê? Porque ela ia lançar a trilogia dela de GTA lá. Então, pode ser que seja acontecendo. Ou só pode ser filha da mãe mesmo, vagabundagem ali mesmo, né? E tirando os negócios ali da forma tosca, feito por fãs, que não muda nada, na minha opinião. Eu acho... Quando qualquer empresa faz isso, eu acho uma palhaçada. Porque a própria From Software, ela é super de boa com isso. Olha a quantidade de mod DLC e de coisas que os caras fazem inspirado em Souls, Dark Souls, Elden Ring. E a From Software e a Bandai estão super lá, vai, continua, brinca aí do jeito que você quer. Eu fico muito triste com isso, porque a própria filosofia da From Software / Bandai ali é tipo assim, não enche o saco de ninguém, mano. Desde que talvez você não esteja vendendo nada, mano, você quer fazer lá um projeto livre, de boa? Seja feliz, né? Não foi o caso, que eu acho que ele não tava vendendo, acho que o Bloodborne Kart também não tava vendendo. Mas os caras sabem que isso aí vai galgando e chega uma hora que vende, né? Então, pessoal, tivemos um... Mas que eu acho um absurdo, eles podem fazer isso, então... projeto de Bloodborne sendo removido aí pela Sony, um projeto de fã, né? Ainda bem que ele conseguiu modificar e espero que ele consiga vender o jogo dele. Tá bem bonito o jogo dele, né? Vamos ver mais pra frente aí se pá, se o jogo for legal, a gente faz. Aí.
Cara, sobre a Bluepoint eu já falei, pra mim, perder um estúdio tão talentoso quanto esse, não só tira muita coisa que a gente tinha expectativa, como o remake do Bloodborne, aliás, alguns têm, né, expectativa de um remake de Bloodborne, eu tenho a expectativa de remake de outros jogos. Mas assim, mano, é difícil, cara. É difícil porque ninguém vai dizer que gosta, mas sobre o caso do menino que tomou o processo aí, eles podem fazer, né? Isso é que é pica.